instalada na Alerj a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas no estado do Rio. O objetivo é acompanhar as políticas públicas do governo direcionadas ao tratamento de dependentes químicos e também discutir o trabalho desenvolvido por essas instituições. A iniciativa está afinada com a Política Nacional sobre Drogas anunciada pelo governo federal, que aposta no fortalecimento e financiamento das comunidades terapêuticas. No programa de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido por elas. Eu recebo o deputado Márcio Pacheco, Alexandre Duque, da comunidade Maranatá, e Frei Leonardo, do Hospital São Francisco, na Providência de Deus. Obrigada pela presença de todos. Eu gostaria de começar pelo básico, né? O que são as comunidades? O deputado pode começar explicando. O que são as comunidades, como que elas funcionam, como que elas atuam? Primeiro, eu quero agradecer, Fernanda, a oportunidade de estar aqui na TV Alerj falando de um assunto que é ao mesmo tempo polêmico, mas tão importante para o Brasil, né? Afinamos esse discurso agora e mais do que nunca essas comunidades que historicamente há registros, por exemplo, desde 1800, algumas já se reuniam para esse tipo de trabalho, mas a comunidade é uma reunião de pessoas interessadas e empoderadas para cuidar e acolher pessoas que precisam, especialmente que hoje são usuários, adictos ou dependentes químicos. A história das comunidades terapêuticas não é só da Igreja Católica, não é só da Igreja Evangélica, mas especialmente ela prega que no acolhimento há um serviço específico para retirar essas pessoas da dependência. E defendê-las hoje numa frente parlamentar é um objetivo fundamental e importante, porque os dados são claros. Quem hoje vem trazendo a real recuperação desses jovens sem muito ou com muito pouco apoio governamental são essas históricas comunidades terapêuticas. A gente está falando de 2.000 no Brasil, né? A gente tem números do Rio, o senhor sabe mais ou menos? Olha, 2.000 no Brasil que a gente conhece, que já se cadastraram, que já se apresentaram para o poder público. Sim, é um levantamento do IPEA, né? Que apontou mais ou menos 2.000. Nós teríamos algumas, por exemplo, que de fato, porque começam por uma iniciativa, às vezes, de um pastor, de um padre, e no interior, nos grotões, começam a reunir as pessoas, às vezes não atendem às questões de salubridade ou as burocracias necessárias e por isso não se apresentam. Mas são inúmeros. No Rio de Janeiro, acho que nós temos com certeza, mais de 200 ou 300 comunidades terapêuticas no Rio de Janeiro. É muito grande o número. E a gente pode ouvir um pouquinho o Alexandre, né? Como é que ela funciona? Você pode falar da sua, não tem como falar de todas, né? Como é que funciona a comunidade Maranatá? E eu queria que o senhor explicasse, por exemplo, se a pessoa, o paciente, ele fica internado, ele não fica internado, como é que é feita o tratamento? Então, primeiro que as comunidades terapêuticas hoje elas estão ligadas à saúde. Mas elas não são unidades de saúde, são de atenção à saúde. Por ser de atenção à saúde, eles não são pacientes, são acolhidos. O que diferencia da saúde e de atenção à saúde? Então, é porque ele não é um paciente, ele não recebe um tratamento por uma equipe específica de saúde. Ele tem uma equipe multidisciplinar e esse cuidado ele é feito na rede, né? Então, dentro das instituições, ele recebe... rede pública de saúde. Exatamente. Mas dentro das instituições, eles recebem os cuidados. Por conta disso, eles são acolhidos. Que cuidados? Que tipo de cuidados? Então, dependendo da metodologia da instituição, né, desde da recepção, da entrada até a sua saída, existe um plano terapêutico a qual vai ser desenvolvido, né, para cuidar exatamente desse paciente, desse usuário, né? E aí, dependendo da instituição, ela pode ser de 6 meses, 9 meses, até 12 meses. O tempo do tratamento. O tempo do tratamento. E ele fica lá ou ele volta para casa? Ele fica porque é um espaço transitório. Ele é acolhido. Ele fica acolhido por um tempo, é um espaço transitório. Então ele fica ali por um determinado tempo estipulado pelo programa terapêutico. Se você pegar, por exemplo, Fernanda, uma atuação como o CAPS, que é uma unidade feita pelo município, que na verdade tem uma política pública para isso, ou um centro de convivência. Se for uma unidade de saúde, e o Frei pode ajudar bastante nisso, que ela mescla as duas coisas, porque tem tanto atendimento médico como também a comunidade terapêutica, numa comunidade terapêutica ele é acolhido, ele pode receber cuidados
espirituais, cuidados de convivência. O que é importante dizer é que há uma diferenciação muito grande no que seria política tratada como política de redução de danos e a política de abstinência. É cuidar daquele acolhido, dizendo para ele, agora nós precisamos tirar de você, usando métodos alternativos, oracionais, de convencimento, de empoderamento, de reinserção social, sem dar a droga para ele. É dizer para ele, agora você não precisa mais disso. Como fazer isso é uma metodologia que foi realizada pelo convívio desses homens. O Alexandre, junto com o seu Martins, são homens que, antes de estudarem para fazer, foram vocacionados para fazer. Resumindo, aprenderam na marra. E aí, aos poucos, foram se tornando homens e mulheres muito preparados no tema, mas que, quando começaram, resolveram dar a sua vida para tirar essas pessoas da droga. Vamos ouvir um pouquinho o Frei Leonardo, né, do Hospital São Francisco, na Providência de Deus. Como o deputado falou, é um hospital, ele faz atendimento geral às pessoas e também tem esse acolhimento a pessoas com problemas com drogas. Neste momento, o hospital oferece um serviço que é um polo de saúde mental integrada, que é um polo que leva ajuda para a desintoxicação da pessoa. Mas nossa associação tem mais de 20 comunidades terapêuticas em todo o Brasil. O plano terapêutico que nós oferecemos compreende a acolhido como um ser biopsicossocioespiritual, como falava bem o deputado. Este tem a vantagem que você intenta atingir as 4 dimensões do ser. Sim? Então, as possibilidades terapêuticas aumentam porque você entra com a espiritualidade, entra com a ajuda psicológica, entra com a reinserção social e entra, se o paciente ou o acolhido precisa, com o tratamento médico. O que mais destaca a comunidade terapêutica é que ela tem 2 características. Ela é integral e ela é intensiva. E, por sobretudo, é voluntária. Todo paciente o acolhido que ele chega voluntariamente. Isso que eu ia perguntar também, se é levado pelas famílias ou se a pessoa... precisa querer. Isso, não é compulsório, todo tipo de acolhimento é voluntário. Nós, nas comunidades terapêuticas em São Paulo, oferecemos uma modalidade muito interessante, que é por meio de ciclos. A pessoa tem que passar um ciclo de internação que tem determinados objetivos. A partir de cumprir esse ciclo, ele volta para a sua casa, passa um fim de semana com a família. Esse ciclo é de quanto tempo? Aproximadamente de um mês. Um mês. Aí ele volta para casa. Ele retorna para a casa, retorna para a comunidade. Se ele conseguiu atingir todos os objetivos, quais são os objetivos? Os objetivos são não só de destrezas e habilidades, também de perceber um amadurecimento, tanto no comportamento da pessoa, na compulsão da pessoa, que tudo isso se trabalha com as terapias atuais dentro da psicologia, como é a terapia cognitivo-comportamental, coaching, motivacional, atividades espirituais, sim? Porque se intenta que a pessoa redescubra o sentido de sua vida, a autonomia, sim? E o autodomínio. Para tudo isso precisa uma psicoeducação. E por isso é interessante que a modalidade seja intensiva, sim? A partir de aí, se ele passa o primeiro ciclo, ele volta à sua casa, volta voluntariamente a cumprir o segundo ciclo, assim durante 4 ciclos, um período mínimo de 4 meses. Se a pessoa não cumpre os objetivos segundo o critério do grupo interdisciplinar, ele repete um ciclo, sim? E se dá como de alta, né, melhorada, quando ele passou por os 4 ciclos. E qual é o resultado, pela sua experiência que tem tido esse trabalho? 90% dos pacientes ou acolhidos, eles conseguem, el 90% chega a cumprir todo o período de internação oferecido e se recebe com a alta melhorada. E isso é muito interessante porque retorna à família. Do 90% que chega até o final do tratamento, o 80% volta a reinsertar-se na família. É um número muito alto. Muito alto. Não temos números de recaídas, né? Mas sim podemos garantir que nós estamos oferecendo o tudo, né, para ele.
y a un costo que no es tan alto como a persona imagina, ¿sí? Porque se intenta efectivizar en todo lo que se ofrece. O outro interessante que tem este tipo de abordagem é que a pessoa faz muita laboterapia, faz uma rotina novamente em sua vida, porque a dependência química é complexa. Não se pode esperar que em um tratamento curto seja muito eficaz, porque ela tem raízes a ser tratadas e consequências a ser tratadas, nas 4 dimensões da vida da pessoa. Ele é dependente por quê? Por algum problema social, por algum problema psicológico, biológico, espiritual. Ele, consequentemente, a dependência atingiu ou acrescentou algum problema social, algum problema psicológico, algum problema biológico ou algum problema na área espiritual. Então, por isso, o ciclo tem que ser intenso no tratamento e com um período mínimo de 4 meses. E uma dúvida que eu tenho, as comunidades terapêuticas, elas tratam apenas dependentes químicos ou também pessoas com transtornos mentais? Então, O Alexandre pode explicar para a gente. Existe uma resolução da Anvisa, RDC 29, que ela deixa claro, né, que os usuários de álcool e drogas que se potencializaram como pacientes psiquiátricos, eles têm que ser cuidados em unidades de saúde. Então, as comunidades terapêuticas não podem cuidar de determinados, digamos, transtornos. Aí, né? nesse caso, sim, transtorno. Nós não podemos, então, as instituições não podem receber, dependendo da avaliação, né, esse usuário. Aí tem que se tratar realmente de um equipamento especializado. Tem uma luta, Fernanda, que é uma discussão muito difícil no Brasil, porque há quem, por exemplo, defenda a política antimanicomial. E aí, quando se defende isso, e eu não sou contrário a defender essa política, mas precisamos entender o seguinte: a comunidade terapêutica não é manicômio. E, portanto, ela não pode ser inserida nesse debate com uma crítica dessa maneira. Porque quando se fala da política antimanicomial, nós estamos falando daquele manicômio de 40, 50, 60 anos atrás, que acolhia uma pessoa, às vezes, que era paralisado cerebral, era tido como uma pessoa sem intelecto e era jogada lá de qualquer maneira e tida como louca. A comunidade terapêutica não é isso. O acolhimento não é manicômio, é justamente para dar a ele o que disse o Frei agora há pouco. Então, esse debate, que é um debate político, ideológico, é que precisa ser trazido. Nós precisamos juntar, não adianta excluir. Por isso que a comunidade terapêutica precisa ser entendida como uma política real de tratamento de álcool e droga. Como o senhor falou, os manicômios eles foram extintos, né? Isso e a lei de reforma psiquiátrica, que é de 2001, ela traz uma série de garantias à pessoa que está fazendo o tratamento, né? E que deve haver uma preocupação que as comunidades terapêuticas garantam. Sim, é por isso que muitas vezes quem defende a reforma tenta excluir a comunidade, porque não entendeu o conceito, que é o cuidar da pessoa no todo. É compreender que os objetivos de lo que era um manicômio e lo que é uma comunidade terapêutica não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o objetivo da comunidade terapêutica, eu vou repetir para que fique bem claro, é dar autonomia, a reinserção social e o sentido de vida do paciente, para conseguir o autodomínio, sim? E que ele consiga retomar sua vida livremente. E é voluntário. O que se fazia anteriormente nos hospícios era isolar a pessoa que não sabiam como ajudar. São duas coisas totalmente diferentes. Aqui se tenta oferecer tudo o que hoje conhecemos, incluso desde a ciência, porque não se intenta só colocar as coisas abstratas, como alguns pensam, sino oferecer o que é real. Somos pessoas bio, psico, socioespirituais e temos que ser abordados nesse sentido, dentro da saúde, né? Obrigada. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. O Alerj Debate volta já, só um minuto.